Para mim, uma frase que descreve muito bem um enredo de um marinheiro é: minta até que você não saiba o que realmente é real. Sua narrativa inicialmente é construída por três personagens, todas mulheres veladoras, presentes em um velório. Elas precisavam esperar até o amanhecer, então, para passar o tempo, elas começam a contar histórias, cada uma de sua própria vida. Um fato bem interessante é que quando começam a falar de suas vidas, elas viajam tanto em suas recordações que não sabem o que de fato é real. A falta de realidade de tempo, já que neste quarto não tinha presença de relógio, né? Essa falta de realidade favoreceu as alucinações das personagens. Bem, as histórias vão sendo contadas até que a segunda personagem, já que cada uma é descrita como primeira, segunda e terceira. Não há nome para elas, apenas primeira, segunda e terceira. Bem, até que a segunda personagem começa a contar a história de um marinheiro, né? Este marinheiro estava perdido em uma ilha, sozinho. Então a solidão o abate. E para conseguir amenizar o sentimento de estar só, ele começa a inventar histórias. Ele criou um mundo imaginário, um sonho praticamente. Mas quando quis voltar à realidade, o sonho havia se tornado a sua realidade. E é a partir daí que a frase que foi utilizada lá no começo para descrever essa obra, utilizada por mim, claro, começa a fazer sentido. Porque a mentira se tornou real. Um fato bem legal é que esta dúvida é tão grande que gera questionamento até mesmo nas mulheres. Não sabe se ao certo se estas mulheres estavam acordadas ou apenas sonhando. Ao final, elas estão tão confusas, eu também, claro, que a segunda pergunta: quem é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir? Mas isso deixa até o leitor confuso, porque em nenhum momento é citado um outro personagem. A peça O Marinheiro ela foi escrita como uma forma de reflexão, ou seja, foi um ensaio a respeito da necessidade de refletir e pensar na vida. Tanto que a história do marinheiro, na verdade, ela é uma metáfora da situação das três veladoras, já que a história faz o tempo do velório passar enquanto elas estão ali na frente do corpo da jovem. E apesar de se tratar de uma peça de teatro, o marinheiro também aborda temas que são essenciais no universo do autor, como a fronteira entre o sonho e a realidade, a imaginação, o sonho dentro do sonho e o mistério da existência. Além disso, é importante destacar que o enredo ele aborda um formato que surgiu lá da ideia do teatro estático, que Fernando Pessoa definiu como aquilo cujo enredo não constitui a ação em si. E também os personagens não agem, não se deslocam e nem conversam entre si. Bom, O Marinheiro é uma peça teatral que foi escrita por Fernando Pessoa em 1913 e os seus aspectos formais são baseados em um texto dramático que apresenta falas e rúbricas. Porém, ela é um drama estático em um quadro, que, segundo o autor, não é dividido em cenas. Agora, na área do seu estilo literário, ela vai possuir traços do simbolismo, que é meio contraditório apesar dela fazer parte do modernismo. Porém, ela não traz os aspectos do modernismo. Ela é uma obra que tem ali o seu estilo literário, traços do simbolismo. Com isso, o texto da obra, além dele ser filosófico, ele também pode ser poético, misterioso, sombrio e com certeza experimental. Ele tem diversos aspectos juntos, diversas temáticas dentro da obra. A peça foi classificada por alguns críticos como sendo um poema dramático. Então, o aspecto dramático prevaleceu na opinião da maioria dos críticos da sua época que foi publicada. A obra também não está centrada na ação, mas sim na reflexão e no devaneio, em algo mais imaginário, mais filosófico, como foi dito anteriormente, e mais pensativo. Com isso, há um questionamento dessa obra sobre a existência da própria realidade
e uma valorização de coisas imateriais. Bom, essa obra ela foi escrita em 1913 e foi parte do modernismo, que estava acontecendo em Portugal. Então, ela foi escrita por Fernando Pessoa, um dos escritores mais importantes do modernismo lá em Portugal. E, além da obra ter características do modernismo, ela também apresenta alguns traços do simbolismo e do decadentismo. Por quê? Porque na obra é apresentado um caráter filosófico, né? Durante toda a história da obra, as personagens elas vão questionando e fazendo várias reflexões sobre a sua vida, sobre o que é realidade e o que são os seus sonhos. Na obra também é mostrado um ambiente meio sombrio, misterioso, que são características do simbolismo, que vocês vão entender melhor quando a gente apresentar o enredo da obra. Bom, em relação ao tipo de texto da obra, o tipo de texto é um texto dramático. Por quê? Porque essa obra foi feita para ser ensinada em uma peça teatral. E segundo o próprio Fernando Pessoa, essa obra é considerada um drama estático em um quadro. Por quê? Pois se trata de uma peça teatral, assim como eu falei, porém em que não há ações. Há apenas um ato e toda a história é movida por diálogos. Não há ações. Em relação aos personagens, quem são os personagens? São 5 personagens. Tem a primeira, a segunda e a terceira veladora, uma donzela morta, que é quando estava sendo velada na história, e o marinheiro. E vocês vão saber um pouco mais sobre esses personagens quando a gente falar do enredo. Em relação à linguagem utilizada na obra, é utilizada uma linguagem bastante rebuscada, uma linguagem culta, né? E na obra é apresentadas várias figuras de linguagem, várias metáforas, aliteração, sinestesia, entre outras figuras de linguagem. E eu vou mostrar um trecho aqui, né, para dar um exemplo de uma figura de linguagem utilizada. Bom, tem um trecho em que a segunda veladora fala assim: não acabou, não sei, nenhum sonho acaba. Seria ao certo se eu não continuo sonhando? Se eu não sonho sem saber? Se eu sonhá-lo não é essa coisa vaga que eu chamo a minha vida? Não me faleis mais. Bom, a gente pode perceber nessa fala, né, da segunda veladora que está bastante presente a figura de linguagem, a literação, porque se repetem várias vezes a consoante durante a fala da personagem, né? A gente percebe a repetição do som do S várias vezes. E como a gente pode perceber também, essa obra possui um tom poético. E ao longo da obra, né, todos os diálogos vão possuir esse tom poético. Bom, e nesse trecho que eu acabei de ler, tem aquela questão que eu falei lá no começo, da reflexão, questionamentos em relação à realidade. E nesse trecho, né, a segunda veladora, ela começa a se questionar se aquilo que elas estavam vivendo naquele momento era realmente realidade ou se era apenas um sonho. Porque ao longo da obra, as veladoras elas começam a contar sonhos e lembranças do seu passado, até o momento que elas já não têm tanta certeza se aquilo são realmente lembranças ou coisas inventadas da sua cabeça. E naquele momento, a segunda veladora ela já não sabia mais se aquilo que elas estavam vivendo naquele momento era realmente realidade ou se só era mais um sonho que elas estavam tendo. E ao longo da obra são feitas várias reflexões e questionamentos sobre a realidade, sobre os sonhos, sobre a história do marinheiro, que vocês vão entender daqui a pouco. Contexto histórico. A peça O Marinheiro foi escrita na véspera da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito gerou a expansão imperialista, que teve início no século XIX, período marcado por disputa do poder entre as grandes potências europeias. Também aconteceram grandes avanços científicos e inovações nas artes plásticas. Fernando Pessoa, um crítico de teatro da revista Teatro, trouxe a proposta modernista de destruição do teatro tradicional. E em 1913, ele escreveu a peça Marinheiro, que será publicada na revista Orfeu, uma grande porta-voz do modernismo português. A ação da peça se passa possivelmente durante a Idade Média,
período em que a Igreja Católica tinha grande domínio em toda a Europa. Além de ser uma força religiosa, ela era também uma força política. Dessa forma, o teocentrismo influenciou as ações das pessoas que viveram nesse tempo.